Reitero as minhas saudações a todos os ministros que estão presentes e os que estão através do satélite Amazonas ou da internet em diferentes nações. Para esses momentos, leiamos a bênção sacerdotal que se encontra em Números, capítulo 6, versículo 22 em diante diz: o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos e diga-lhes: assim abençoareis aos filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e ponha em ti paz. E porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se sentar, querendo ter a bondade. A bênção sacerdotal. Deus ordena ao profeta Moisés que ele diga a Arão, o seu irmão, o qual era o sumo sacerdote de então, a forma que diga a ele a forma em que deve abençoar o povo. E aqui estão as coisas que deve pedir, que Arão deve pedir como intercessor do povo, o sumo sacerdote, as coisas que deve pedir nessa bênção em favor do povo. Diz: o Senhor te abençoe e te guarde. Bênção e proteção. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Através dos diferentes tempos, encontramos que no rosto de Deus está prometido e está pedida esta bênção para que o rosto de Deus resplandeça sobre o seu povo. Aos que temem o meu nome nascerá o sol de justiça e em suas asas trará saúde, salvação. Malaquias capítulo 4, versículo 2. E também em Salmo 90, vejamos o que esse salmo nos diz aqui. Versículo 1 em diante diz: ó pastor de Israel, escute, tu que pastoreias como ovelhas a José, que estás entre querubins, resplandece, desperta o teu poder diante de Efraim, de Benjamim e de Manassés, e vem nos salvar. E aqui o pedido é: desperta o seu poder diante de Efraim. E Efraim é o que tem a bênção da primogenitura de Benjamim, o irmão mais novo de José, e Manassés, o irmão de Efraim. Ou seja, que isso está ligado a Jacó,
com o seu filho, seus 2 filhos, José e Benjamim, os filhos da mulher amada com a qual ele se casou. Ó Deus, restaura-nos. E agora é um pedido para que venha restauração para o povo hebreu. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. No Monte Sinai, o rosto de Cristo resplandeceu como o sol. Agora, aqui mesmo no versículo 7, ele diz: ó Deus dos exércitos, restaura-nos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E agora, para a salvação e restauração de Israel, se requer que o rosto de Deus resplandeça. E como o rosto de Deus vai resplandecer? Através da sua última manifestação, onde a presença de Deus vai estar manifestada e, consequentemente, a bênção de Deus para a restauração virá ao seu povo. Quando Jacó se encontrou com o anjo e se agarrou dele e não o soltou, enquanto não recebeu a bênção do anjo, o qual mudou o nome dele, depois Jacó pôs por nome Peniel, ao lugar onde teve aquela experiência, porque ele disse: eu vi a Deus face a face, que a minha alma foi salva. Peniel, o lugar onde viu a Deus face a face. Peniel quer dizer rosto de Deus. E agora, faz resplandecer o teu rosto e restaura-nos, salva-nos. Aí, quando Deus estava com Jacó, em seu corpo angelical, e Jacó o viu, teve a bênção de Deus. Estava vendo o rosto de Deus, ou seja, o rosto do corpo angelical de Deus. Estava vendo face a face a Deus através do seu corpo angelical. Quando Cristo esteve na terra, ele disse: o Pai e eu somos um. Quem viu a mim, viu ao Pai. E disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Estava vendo a Deus face a face. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo, ali estava resplandecendo o rosto de Deus. Essa manifestação de Deus através de Cristo. Em São João, capítulo 5, versículo 35, Cristo, falando a respeito de João, o Batista, diz que João era a tocha que ardia. Diz: e vocês quiseram caminhar à sua luz. Ou seja, que quando a palavra prometida para uma era ou dispensação se encarna no mensageiro correspondente a esse tempo, aí está Deus, com o seu corpo angelical se manifestando e resplandecendo. Deus que é luz através de um véu de carne, correspondente ao tempo em que se realiza essa manifestação de Deus. E a palavra prometida, encarnada, feita realidade, na obra e tempo correspondente, essa palavra encarnada é a luz para a era em que as pessoas estão vivendo. Essa é a luz prometida para cada era e para cada dispensação. Por isso, Jesus podia dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Moisés foi a luz para o tempo
em que ele viveu era a palavra nele encarnada. Em cada profeta aos quais veio a palavra e se encarnou neles, eles têm sido a luz de Deus para o dia em que viveram. E assim também foi através das diferentes etapas ou eras da igreja, onde Deus enviou para cada era um mensageiro, através do qual o Espírito Santo resplandeceu e iluminou em cada era, no lugar santo do templo espiritual de Cristo, ou seja, da sua igreja. Ali já estava a luz encarnada. A palavra encarnada prometida para cada era estava ali. Era a tocha de cada candelabro ou cada lâmpada do candelabro acesa com o fogo do Espírito Santo. E acesa com o fogo do Espírito e colocado neste copo do candelabro, iluminava e tinha o azeite do Espírito Santo, que era o que ardia nele e consequentemente iluminava na igreja, na era correspondente a qual ele foi enviado. A palavra encarnada no mensageiro correspondente a cada era, na luz da era quando haver. Assim é também com os mensageiros dispensacionais. Quando o mensageiro dispensacional já é uma luz maior, por isso, João era uma tocha, ou seja, uma lâmpada que ardia como as do candeeiro ou candelabro, mas Jesus era uma luz maior, porque Jesus está representado no lugar santíssimo, onde há uma só luz, a luz de Deus, a luz da coluna de fogo. Ele, nessa luz, manifestado sobre o propiciatório, iluminando no lugar santíssimo e falando ali ao sumo sacerdote, que era o que entrava. E quando Moisés ainda estava vivo, Moisés entrava ao lugar santíssimo e Deus falava com ele face a face. Foi isso que Deus disse a Moisés. E aí falava todas as coisas que Moisés tinha que falar ao povo. Isso foi depois de todo o ocorrido no Monte Sinai. E agora, vocês veem, quando Moisés, na segunda ocasião que desce do monte, com as novas tábuas da lei, que ele mesmo cortou e preparou, conforme a como Deus disse, para depois subir ao monte e trazer escrito tudo aí o que havia estado escrito nas primeiras tábuas, que Moisés quebrou. Quando desceu do monte, o seu rosto estava resplandecendo. E quando perceberam, depois foi colocado ali um véu no seu rosto, e ele permanecia com esse véu quando ele entrava para falar com Deus. Ele tirava, e quando ia ao lugar santíssimo, ele entrava sem o véu, e quando ele falava com Deus, terminava, depois ele saía com o seu rosto coberto com o véu, e assim cobrindo essa glória de Deus que estava sendo manifestada através dele. E agora, Deus resplandece através do véu de carne que ele tenha para o tempo em que ele está se manifestando. Deus vai resplandecer para o povo hebreu logo, e eles vão ver essa glória de Deus manifestada no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a era de pedra angular. E eles vão ver essa manifestação
nesta terceira etapa que o reverendo William Branham chamou. Aí eles vão ver a Cristo, o anjo do pacto, o Messias, resplandecendo e manifestando a sua glória, manifestando o seu poder e assim por diante. Isso já vai ser os últimos dias, já que a Igreja Virgem vai estar na Terra. Quando chegue esse momento, já sabemos que serão poucos dias os que nos faltarão para irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Nesses dias, o que não tenha sido transformado ainda vai ser transformado. E os mortos em Cristo, que não tenham ressuscitado, vão ser ressuscitados. Vai ser um tempo em que a glória de Deus estará manifestada, onde o rosto de Cristo, de Deus, estará resplandecendo sobre Efraim, e Deus estará despertando o seu poder diante de Efraim. E Efraim é o filho de José, o qual foi abençoado primeiro que seu irmão Manassés. Isso está no capítulo 48 do Gênesis. E, consequentemente, sendo que Efraim veio a ser a cabeça, a tribo cabeça, que tinha a bênção da primogenitura e recebeu o reino das 10 tribos do norte, quando foi entregue a Jeroboão, um descendente de Efraim. Vejam, esse reino não podia ser entregue a outra pessoa, tinha que ser a Efraim, um descendente de Efraim. E agora, em Crônicas capítulo 5, veja o que nos diz: os filhos de Rubem, primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas como violou o leito do seu pai, seus direitos de primogenitura foram dados aos filhos de José, filho de Israel, e não foi contado por primogênito. Vem que Judá chegou a ser o maior sobre seus irmãos e os príncipes deles, mas o direito da primogenitura, mas o direito de primogenitura foi de José. Assim que a tribo de José, que consta de 2 tribos, das tribos de Efraim e da tribo de Manassés, José tem o direito da primogenitura. Portanto, Deus manifestará o seu poder diante de Efraim, ou seja, diante de Efraim e de Manassés, o que tem o direito da primogenitura e forma a tribo de José, e também diante de Benjamim, que é o irmão de José. E vai abranger, consequentemente, o reino do norte e o reino do sul, porque Benjamim pertence ao reino do sul e José ao reino do norte. Assim que esse pedido, esta oração do salmista aqui vai ser uma realidade para o cristianismo e depois o judaísmo. Verão o poder de Deus manifestado, e Deus vai despertar esse poder diante de Efraim, de Benjamim e de Manassés. E os descendentes de José e, consequentemente, de Efraim e Manassés estão
no meio do cristianismo, sob o novo pacto, os que entraram ao novo pacto. Os que não entraram, então, estão ou no judaísmo ou não são crentes, mas vivem como se não tivessem Deus. Porque no meio dos judeus, nem todos são crentes. Talvez a metade ou mais não são crentes. Lembrem que nos tempos passados eles se voltavam à idolatria, algumas vezes uma tribo completa, e em outras ocasiões as 10 tribos. No tempo de Elias, Deus disse: Elias, o qual achava que todo Israel já havia se afastado de Deus completamente e que apenas Elias ficava, Deus disse: ainda tenho 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. 7.000 de tantas pessoas é um grupo pequeno, mas são as relíquias. Como Deus também terá um grupo de 144.000 escolhidos do povo hebreu, 12.000 de cada tribo. E do cristianismo, Deus tem os escolhidos do último dia, no tempo final, assim como teve em cada era os escolhidos correspondentes que formaram a igreja do Senhor. E agora, a bênção sacerdotal para o povo, vejam, tem inúmeras coisas que são pedidas nessa bênção e corresponde ao sacerdote, sumo pontífice, e aos seus filhos que são os sacerdotes, porque os demais levitas não eram sacerdotes, mas o sumo sacerdote e a sua família. Ou seja, que tinham que ser descendentes de sumo sacerdote, os demais sacerdotes. E agora, vendo o conteúdo desta bênção sacerdotal, que nos diz: o Senhor te abençoe e te guarde, bênção e proteção, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Já vimos como ele faz resplandecer o seu rosto. E no Monte Sinai nós vimos o rosto do Senhor resplandecendo e aparecendo Moisés e Elias. Quando os ministérios de Moisés e Elias sejam vistos manifestados no meio do cristianismo e depois no meio do judaísmo, e consequentemente também o ministério de Jesus, o rosto de Deus estará resplandecendo. Essa é a forma para estar resplandecendo o rosto de Deus, olhando primeiro a sua igreja e depois olhando ao seu povo Israel com amor e misericórdia. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha de ti misericórdia. Aí obtém misericórdia ao resplandecer o rosto de Deus, olhando ao seu povo. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e ponha em ti paz. E ponha o quê? E ponha em ti paz. Porque Deus é o que dá a paz. Também o que diz: eu tirei a paz desse povo. Por causa dos pecados do povo, a paz foi tirada. Por causa do povo se aproximar de Deus com sinceridade de coração,
veio a restauração para o povo e, consequentemente, vem também a paz como bênção para o povo. E como meta, a felicidade. Porque sem paz não há felicidade. E porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Ou seja, que tem o sumo sacerdote, e os sacerdotes, quando abençoam o povo, conforme a como está estabelecido aqui, tem que falar o nome de Deus sobre o povo, para o qual tem que conhecer o nome de Deus. E agora vimos esta bênção sacerdotal e também vimos que há um ministério para falar essa bênção. Os ministros, os sacerdotes do templo eram os que tinham essa comissão. Os levitas, embora os sacerdotes eram levitas, descendentes de Levi, pela linha da qual veio Moisés e Arão. E agora vejam a ordem sacerdotal. O ministério do sumo sacerdote ou sacerdotal corresponde ao Antigo Testamento a Arão e aos seus filhos, seus descendentes. E isso é para sempre no Antigo Testamento. Por isso, vejam, para ser um sacerdote, no Antigo Testamento tem que ser descendente de Arão. E para ser um sumo sacerdote, tem que ser um descendente também de Arão. Essa é a forma que Deus estabeleceu. E para lançar a bênção sobre o povo, sumo sacerdote ou um dos sacerdotes, descendentes também de Arão, o qual podia abençoar o povo desta forma. E agora não tem sacerdotes ministrando no templo de Deus em Jerusalém, porque não tem templo. Mas não teve problema. Nós temos o sumo sacerdote do templo celestial, que é Cristo, para abençoar no nome eterno de Deus a todos os crentes nele. E temos uma ordem sacerdotal no céu, a ordem de Melquisedeque, do qual Cristo é o sumo sacerdote, e todos os crentes em Cristo dizem Apocalipse capítulo 1, versículo 5 ao 6, e Apocalipse capítulo 5, versículo 8 ao 11, e Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 6, que Cristo nos limpou com o seu sangue, e nos limpou de todo pecado com o seu sangue, e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos com ele. Estaremos também não apenas como reis, ou seja, na parte política, mas como sacerdote também na parte religiosa, na parte espiritual, abençoando ao povo. Cristo, juntamente com a sua ordem sacerdotal, no reino milenial, estará abençoando ao povo. Cristo e os crentes nele, que são sacerdotes desta mesma ordem de Cristo, terão a palavra de bênção para o povo, para os indivíduos. No reino milenial nós já veremos como vai ser, porque aí diz que os que se abençoem, pelo Deus de verdade se abençoará, ou serão abençoados. Mas isso nós vamos deixar quietinho por enquanto. Vejam como o povo é abençoado quando o ministro, no nome do Senhor, pede a bênção de Deus para o povo. A bênção
sacerdotal. Lembrem que nós pertencemos a uma ordem sacerdotal celestial, a ordem sacerdotal de Melquisedeque, do qual o sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. Essa ordem sacerdotal estará aqui na terra no reino milenial. E aí vamos saber como é que essa ordem sacerdotal vai funcionar. Vamos deixar isso quietinho e com mais detalhes no reino milenial de Cristo nós veremos como será tudo. E a Benji de Porto Rico, se estiver me ouvindo, que Deus te abençoe grandemente também e te use grandemente em sua obra nesse tempo final. Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.